E qual é a melhor forma, o melhor estilo de liderança? Resposta de consultor: depende. Tá? Porque o que acontece? A realidade, o que se percebe hoje, é a questão da liderança situacional. Uma mesma situação pode ser tratada de forma parecida. Agora, diferentes situações acontecem na realidade de um líder. Diferentes pessoas têm necessidades diversas de serem lideradas. Então, o que acontece? O líder tem que conhecer a sua equipe. Ele tem que se conhecer. Ele tem que conhecer a maneira da organização trabalhar, para poder ver a melhor forma de liderar esse grupo. Então o líder, ele vai avaliar as relações e trabalhar de acordo com a relação que ele tem com seus seguidores. Existem pessoas que admiram esse líder, que trabalham mais adequadamente. Outros que confrontam. Alguns dão opinião, outros se calam. Tá? Alguns compram as ideias, vestem a camisa. Outros atuam de uma forma mais mercenária e não gostam dos que estão fazendo. Tá? Então, isso vai, dependendo da situação, o líder deve variar na sua forma de atuar. Depende da estruturação da tarefa. Uma tarefa mais organizada, mais definida, é mais fácil de ser repassada. Tem que ser feito isso, isso, isso. Outras tarefas existem mais autonomia, flexibilidade, e tem que ter pessoas que sejam capazes de conduzir de uma maneira não coercitiva, de uma maneira não totalmente orientada. Além disso, o poder vai depender de questões organizacionais, da maneira de a organização se portar, da hierarquia, dos níveis, da burocracia, de como funciona. O que acontece, então, numa realidade de uma liderança situacional? Se, ao apresentar diferentes características de líder, uma liderança democrática parece mais agradável, mas nem sempre isso é o que deve acontecer. Existem várias situações onde um líder tem que tomar uma decisão independente, autônoma. Por exemplo, não existe, nunca ouvi falar e acredito que não é uma forma viável de se, por exemplo, chega uma ordem da liderança que tem que se cortar 3 pessoas de um grupo de 10. O líder chama os 10 e vai fazer uma votação de quem vai sair. Não faz sentido isso. Isso é uma decisão que o líder tem que tomar. Isso é uma decisão que cabe a ele. Existem outras situações em que o líder não tem tempo, é inviável se consultar as pessoas. Decisões estratégicas, decisões que precisam ser tomadas com agilidade, o líder tem que ter autonomia e fazer sozinho. Nesse caso, assim, ele vai fazer e vai comunicar para a equipe. Equipe, decidir fazer isso, agora a gente tem que fazer. Então não é sempre que a democracia vai ser a forma mais adequada. Vai depender da situação. Existem momentos em que é interessante a equipe participar, mas existem momentos que o líder tem que assumir o seu papel de liderança e atuar sozinho. Isso vai depender da situação. E um bom líder conhece essa realidade. Ele lidera de acordo com a situação, pode liderar diferente de acordo com as pessoas que ele está atuando. Então isso vai influenciar a maneira dele atuar. Na atualidade, tem-se crescido a questão da autogestão. É importante uma presença de um líder em várias situações, mas existem situações onde um grupo se autogerencia. Por exemplo, a lógica de métodos ágeis de gerenciamento de projetos, como o Scrum, muito utilizados por pessoas de desenvolvimento de software, de TI, não há a presença de um líder de projetos.
como que funciona? Existem perfis diferenciados, no caso de um Scrum Master que vai fazer aquilo rodar, no caso de um dono de produto que vai fazer interações para entender o que, é que tem que ser feito, esclarecer dúvidas, e um grupo, uma equipe Scrum que vai fazer com que aquele trabalho flua, que realmente vai executar as atividades. Nessas situações não existe um chefe. Existem líderes informais. Pode acontecer esse tipo de situação, mas alguém assume situações mais técnicas, que tem mais capacidade, ou relacionais, diferentes coisas. Mas o que acontece é que não tem uma chefia explícita colocada. O que acontece para que um grupo autogerenciado funcione? Tá? É necessário que as pessoas tenham competência, que elas consigam fazer sozinhas. É necessário que as pessoas saibam realizar os mecanismos de autogestão. Pode ter um facilitador, alguém que medie isso, que ajude isso a fluir, como é o caso de um Scrum Master no Scrum. Tá? A organização deve ter tarefas estruturadas, mas que podem se adaptar a mudanças. Tá? Porque também, nesse sentido de trabalhos ágeis, a questão da mudança é acreditada, é presente, se sabe que ela vai acontecer e precisa se gerenciá-la. Além disso, a organização deve facilitar, deve permitir que isso aconteça. Deve permitir que as pessoas se desenvolvam, tenham autonomia, aprendam, e realmente consigam buscar seus resultados sozinhas, independente de uma chefia, de uma pessoa de confiança, da gestão que vai fazer todo aquele trabalho. E sim que a equipe seja um grupo unido e que trabalhe, que consiga comprometimento e que realmente desenvolva de uma forma autônoma.